Senhoras, senhores, queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome da USE Municipal de Santo André. A USE Municipal de Santo André é a união de todas as entidades espíritas num esforço conjunto, trabalhando por um mundo melhor. Nesta noite, para nossa tristeza, chegamos ao final da 45ª Semana Espírita de Santo André, que focalizou o tema central, a contribuição da doutrina espírita na solução dos problemas humanos. Como mestre de cerimônia da solenidade desta noite, temos a companheira Catarina Ferreira Fonseca, da Casa de Solidariedade e Beneficência. E o companheiro Eugenivaldo da Silva Forte, que pertence ao Centro Espírita Obreiros do Senhor. A reunião desta noite está sob o patrocínio das seguintes entidades: Centro Espírita Jesus no Lar, Rua Clélia, 838, Vila Pires, e Sociedade Espírita José Domingues Bueno, Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim. Antes de passarmos à composição da mesa, chamamos a atenção de todos para o seguinte: durante toda a semana, no saguão de entrada, colocamos à disposição de todos um completo serviço de informações e orientações sobre as casas espíritas da nossa região. Há painéis que retratam o trabalho assistencial, educacional e de promoção humana. Um computador para fornecer qualquer informação do nosso evento. Vocês receberam um livreto em que estão relacionadas todas as entidades e suas atividades. Colocamos também à disposição de todos uma banca de livros espíritas, bem como as fitas e os CDs dos corais e do cantor Moacir Camargo. E também o vídeo do primeiro encontro de música espírita. Todos receberam um panfleto anunciando a Feleza, Feira do Livro Espírita de Santo André, que se realizará nos dias 9 e 10 de novembro, na instituição assistencial Nosso Lar, abrigo de idosos, que fica à Rua Francisco Ferreira, 59, Vila Guilhermina, em Santo André. E é com muita alegria que, neste momento, nós chamamos o nosso conferencista da noite, que é o professor José Raul Teixeira, de Niterói, Rio de Janeiro. José Raul Teixeira nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, é professor da Universidade Federal Fluminense, é formado em Física, mestre em Educação e doutorando em Educação pela Unesp. Fundador e diretor da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, no Rio de Janeiro. Administrador do Remanso Fraterno, Departamento Assistencial da SEF. Orador espírita desde 16 anos, tendo divulgado em todo o Brasil a doutrina espírita e também em 34 países. Desde 1990, vem lançando livros de sua psicografia, sendo já somado 14 livros editados pela editora Frater, de Niterói. E o tema da noite, que o José Raul trará para nós, é as questões sociais na visão espírita. Senhores, membros da mesa diretora dos trabalhos, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Desde há muito, as reflexões do codificador se espraiavam por sobre as questões da vida humana. Sendo ele emérito educador,
tendo convivido com uma sociedade em mudança, desde a Suíça, nos velhos tempos de Verdun-les-Bains, aos cuidados de Jean-Henri Pestalozzi, até chegar a Paris aos 21 anos de idade, tudo quanto Rivaio podia observar eram problemas humanos, que se somavam aos problemas humanos e que determinavam novos problemas humanos. Sua alma naturalmente colocava-se expectante na busca das possíveis alternativas para que os indivíduos se libertassem dessa tormenta, desses problemas que os assediavam, sem êxito. O tempo passa celeremente. Na ampulheta das ocorrências, os períodos da sociedade se multiplicam e se transformam. Chegaria ele ao conhecimento da mensagem espírita desde aquela terça-feira de maio de 1855, quando fora convidado à casa da família Pleine Maison, para que ali pudesse ele travar contato mais íntimo com tudo quanto já se lhe falara há algum tempo. As mesas que giravam, as vozes que se faziam ouvir através de pancadas, e toda uma ocorrência e todo um conjunto de episódios capazes de causar dúvidas às personalidades mais céticas. O professor Rivaio debruçar-se-ia sobre aquele conjunto de episódios para imaginar que tudo viesse do magnetismo. Sim, por que não? Ele era magnetizador desde os 14 anos de idade. Conhecia sobejamente as técnicas desde Mesmer, passando por notáveis magnetizadores europeus, até chegar àquele instante, quando já era cinquentenário. Imaginava que aqueles fenômenos se devessem então ao magnetismo, mas logo se deu conta de que o magnetismo é uma força cega, enquanto as mesas davam mostras de que eram movidas por algo ou por alguém inteligente. Imediatamente Rivaio se aproximou das ideias acerca da eletricidade. Naqueles dias, na Europa, começava-se a fazer uso da eletricidade. Desde os dias distantes da sua descoberta, na Grécia, desde os dias do âmbar, agora a Europa começava a descobrir a eletricidade, os fenômenos elétricos. Começavam a aparecer as primeiras realizações tecnológicas, entre aspas, da eletricidade. E ele imaginou que aqueles fenômenos a ela se devessem, mas cairia no mesmo raciocínio anterior. A eletricidade era uma energia cega, mas os fenômenos a que assistia tinham características eminentemente intelectuais. E foi dessa forma que Rivaio se deteve para transformar o processo, ajustando agora uma pena com tinta a uma pequena cesta de vime sobre laudas. E agora então, aquelas criaturas que estendiam as mãos sobre as pequenas mesas, sobre os pequenos móveis, para verem-nos movimentar, estendiam-nas sobre o conjunto cesta, pena
pautas, para que vissem imediatamente sobre as páginas os escritos espontâneos dos Espíritos, através de cujo expediente veio a saber que eram eles os que provocavam aqueles fenômenos das mesas, dos móveis, que giravam, que se agitavam, que provocavam expectação. Nós somos os espíritos, os seres que vivemos na terra, que saímos do corpo sem sairmos da vida, e que voltamos para dizer-vos que a morte não existe. Rivaio, através desse mesmo expediente, das escritas dos Espíritos, travou contato com uma alma curiosa, que se assinou Zéfiro, que em nosso idioma significa Zéfiro, brisa, vento suave. E Zéfiro veio dizer ao codificador futuro que haviam sido amigos nos tempos distantes das Gálias, quando ainda na terra estava Vercingetorix, no século I antes de Cristo, e que ali então, Rivaio daquela época, fora o sacerdote druida Allan Kardec, sacerdote gaulês, que prestava homenagem ao Deus Dispater, o Deus das vindimas e da fraternidade. Naquela oportunidade chamara-se Allan Kardec, e agora voltara para realizar um trabalho notável sob a égide do Cordeiro, sob o nome de Rivaio. O professor Rivaio tomaria aquelas anotações, prosseguiria a interrogar, a questionar, a buscar as respostas que desde há muito procurava acerca dos problemas humanos. Somente depois de 2 anos e meio aproximadamente de investigações, quando vem a lume a primeira edição de O Livro dos Espíritos em Paris, naquela manhã fria de primavera, naquele mês de abril de 1857, na região do Palais Royal, somente aí, Rivaio e o mundo, ele porque já tinha travado contato antes, e o mundo porque acabava de receber o primeiro trabalho literário da doutrina espírita, que então se fundava, o Livro dos Espíritos, 501 perguntas e respostas, que somente seria ampliado no ano de 1860, no mês de março, com a segunda e definitiva edição, agora com 1019 questões, abrangendo os pontos mais notáveis da vida humana, passando pela teologia, com a questão sobre o que é Deus, sobre as questões dos anjos, dos arcanjos, de céu, de inferno, purgatório, até chegar às questões sociais. Quando Allan Kardec tem ensejo de lançar uma pergunta que lhe massacrava a alma desde há muito, era o item 806 do Livro dos Espíritos. Ele queria saber das entidades espirituais, guias da terra, se fora Deus o Criador das diferenças sociais, se fora o Criador do universo quem estabelecerá no mundo as diferenças entre classes sociais. E o Espírito da Verdade proclama, ao responder-lhe, que não, as diferenças sociais eram criações dos homens. E ao colocar aí o ponto final, diziam os guias do mundo, sem dizer que solucionar isso deveria também ser um problema dos homens. Os problemas que Deus nos apresenta
Ele nos traz a solução. Os problemas que nós criamos, deu-nos a capacidade reflexiva para que nós mesmos encontremos a solução. Allan Kardec parece haver entendido, porque avança, indagando daqueles que exploram o semelhante porque tenham possibilidades sociais mais amplas, no item 807. E as entidades dizem que esses pagarão, indubitavelmente, no porvir, toda a gama de desatino que hajam criado em torno da vida. E na questão 808, Allan Kardec então pergunta, já que as diferenças de classes sociais eram criações humanas e não de Deus, e as diferenças de riquezas não se dariam por causa das diferentes capacidades humanas. Há indivíduos que têm habilidades para enriquecer com facilidade, há outros que são mais obtusos, têm maior dificuldade. Não estaria aí a razão das diferenças de riquezas? E o Espírito da Verdade, para demonstrar que a doutrina espírita não é alienante, para que os espíritas não sejamos alienados, apresenta ao codificador a resposta ao dizer sim e não. E da rapina e do roubo, que dizeis? Ponto final. O Espírito da Verdade nos chamava a observar que há indivíduos que têm mais riquezas e outros que têm menos riquezas por causa das habilidades particulares, mas há outros que são vítimas, entre aspas, da expoliação, que são marcados pela exorbitância operada por alguns. Muitos vieram à terra para resgatarem na pobreza, e outros vieram ao mundo para resgatarem na riqueza. Uma vez que Jesus Cristo propõe que deveriam os ricos fazerem amigos com as riquezas do mundo, com as riquezas da iniquidade, mas muitos que vieram para serem ricos se deixam arrastar pelo egoísmo, se deixam levar pelo excesso e se tornam bilionários. E outros que vieram para ser pobres, porque explorados, se tornam miseráveis. É dessa forma que a doutrina espírita abre esse leque das questões sociais, para que nós possamos pensar a respeito delas, verificando que tudo começa quando instituímos no mundo as diferenças de classes. Primeiro, nas sociedades teocráticas, as famílias melhor colocadas, melhor situadas, eram aquelas que tinham a herança da divindade. Allan Kardec chamaria num estudo posterior de aristocracia do nascimento. Indivíduos se colocavam na égide ou sob a égide dos deuses, quando não se afirmavam os próprios deuses. Eles nasciam de sangue azul, entre aspas, e eram semideuses, porque eram produto de deuses com humanos. E outros, inconformados por serem apenas semideuses, se apresentavam como os próprios deuses. Era desse modo que nas terras egípcias, nas incontáveis dinastias, Faraó era um deus. Era por essa razão que nos diversos impérios do mundo surgiram os Césares, como em Roma, que eram deuses alguns, semideuses outros. Por piores que fossem, por mais grotescos que fossem, o título de César
lhes dava essa conotação divinatória. O César era essa mesma designação tomada pelos imperadores germânicos, de onde surgiram os Kaiser, os Césares germânicos, semideuses ou deuses. Dessas mesmas denominações e com esse mesmo caráter, nas terras da velha Rússia surgiram os czares, Césares, russos, deuses ou semideuses. E era de todas essas conjunturas que incontáveis famílias que viviam sob a sombra desses Césares, desses czares, desses Kaisers, famílias notáveis, repitamos, passavam a absorver a importância das famílias divinatórias e a aristocracia do nascimento, como exprime Allan Kardec no seu Obras Póstumas, foi dando aos indivíduos características sociais de imponência. Famílias riquíssimas em todas as épocas dividiram os bens, os haveres, fizeram as leis a propósito do que desejavam. No mundo em geral, desde a velha Roma, quando encontramos a gens Flávia, a gens Paulínia, governando Roma por diversas vezes, se revezando no poder, os Flávios, os Paulinos, para que pudessem deixar no trono de Roma filhos apadrinhados, herdeiros das divindades. Mas surgirão as famílias nobiliárquicas. Na velha Europa, conhecer-se-ão os Habsburg, os Orleans, os Bragança, os Médicis, que se consorciam para que seus reinos se ampliassem, para que, casados os reinos, se ampliassem os poderes. Surgiu o feudalismo. A história do feudalismo é um mare magnus de incongruências, de injustiças, de miséria moral. Surge a Revolução Industrial e as coisas começam a se modificar. Os mesmos esquemas utilizados para a dominação serviram para o interesclarecimento dos escravos, dos dominados. E ao surgir na Terra, no século passado, a personalidade de Carlos Marx, lendo essas coisas, instiga as chamadas classes dominadas contra as conhecidas classes dominantes. Cria essas expressões, começa a instigar o trabalhador comum para as questões da mais-valia. Se era ele que produzia para os patrões, por que é que ele não participava dos lucros dos seus patrões? Mas ao mesmo tempo em que as ideias de Carlos Marx galvanizaram a Europa, determinando a guerra entre classes, ainda que fosse a guerra armada, como preconizava Marx, como preconizava Engels, o fato é que o notável sociólogo Max Weber, economista e sociólogo, começou a estabelecer estudos importantes, notáveis, entre o poder do capital e as questões religiosas. Escreveu um trabalho que se tornou um livro, relacionando o capitalismo ao protestantismo que nascera havia pouco tempo na Europa, fazendo uma ponte muito próxima entre esses dois poderes. Mas ao mesmo tempo, Emílio Durkheim, um dos mais notáveis sociólogos da França,
que criou inclusive o termo sociologia, viria falar a respeito da necessidade da existência de classes sociais para o equilibramento da própria sociedade. Os sociólogos, os economistas, os religiosos se especializam em teses, em escrever teses, em pensar, em raciocinar e apresentar para a sociedade as justificativas das suas ideações. Mas o fato é que os conflitos, os dramas, as lutas, as dores, as tormentas prosseguem. Aqueles mesmos episódios para os quais Allan Kardec buscara resposta e as encontrara nos espíritos, agora deveria a sociedade encontrar através dos seus estudiosos, daqueles que avaliam a marcha social. E a partir daí terão que apresentar saídas para a humanidade que convulsiona-se diante dos problemas que ela mesma criou, olhando à luz da história, da sociologia, da antropologia. São situações que aparentemente não têm saída, porque aqueles que são ricos vão passando a riqueza para os seus descendentes. Aqueles que são pobres têm muita dificuldade de sair da pobreza, quando aqueles poderosos economicamente não lhes permite acesso à cultura intelectual, ao desenvolvimento artístico, às possibilidades sociais mais amplas, à escola, à academia, ao lazer, e são destinadas essas classes sofredoras ao sofrimento, a pagar o preço da vida nababesca de alguns. Mas quando nos detemos e olhamos o quadro sob a ótica do mundo espiritual, a situação parece menos áspera, porque na terra, dirão nossos benfeitores, existe injustiça, existem injustos, mas não existem injustiçados. Todos os que aqui estamos debaixo da lei da causalidade, lei de causa e efeito. Se uma única criatura na terra sofresse uma injustiça, de fato, Deus estaria errado. As leis divinas perderiam sentido, porque foi Jesus que nos disse que a cada um seria concedido conforme as suas obras. Aqueles que têm, aqueles que não têm, se acham numa contextura de necessidades diferente um do outro, distinta uma da outra contextura. E como cada qual de nós se acha no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, para a nossa evolução, começamos a pensar: quantos dentre nós, vivendo dificuldades sociais, deverá dizer, deverá pensar, verbalizar com fúria: eu nasci em época errada, eu nasci em lugar errado, eu não sou deste mundo. Isto já sabemos desde Jesus Cristo, mas fazemos tudo para permanecer neste mundo. Consciente ou inconscientemente fazemos tudo para ficar aqui. Dizemos que isto aqui não presta, que é um vale de lágrimas, que é uma cadeia, que é uma prisão. Mas fala em morrer. Todo mundo quer ficar na cadeia, na prisão. Desde que leve maçã e cigarrinho, ele fica na cadeia. Mas morrer, poucos veem a morte como libertação, como possibilidade de avançar, porque a terra com todos os seus problemas é um berço quentinho. Ficamos por aqui e conversávamos a questão de 25 anos com Chico Xavier, quando visitava no estado do Rio de Janeiro
a Escola Jesus Cristo, a época liderada pelo notável espírita fluminense, professor Clóvis Tavares. E lá pelas tantas, alguém perguntou ao Chico Xavier sobre os pobres e os ricos. Chico brejeiramente, mineiramente sorriu e disse-nos o que é que Emmanuel lhe passava naquele momento. E afirmava o médium de Pedro Leopoldo Beraba: Deus é tão perfeito. E começou a citar um quadro do Rio de Janeiro, que nós temos na zona sul do Rio de Janeiro, a mais famosa favela do Brasil, a favela da Rocinha. E ao pé da favela, os apartamentos de luxo, duplex, triplex, nplex. E Deus, que não é gente, trabalha de forma curiosa. Periodicamente faz com que alguns daqueles elementos ricos que vivem à beira da Praia do Pepino, em São Conrado, ao desencarnarem, reencarnem-se na Rocinha. Então os antes ricos, reencarnados lá, começam a sentir uma vontade de descer, a ter uma inveja de quem está lá embaixo, a ter quase uma certeza de que aquilo lá embaixo lhes pertence, e passam a olhar com simpatia as pessoas lá de baixo, como se fossem seus iguais. E faz com que alguns favelados da Rocinha renasçam nos duplex da Praia do Pepino. E agora os antigos favelados, com as mordomias, passam a aprender a boa vida, a andar de pranchas, a descer de asas delta da Pedra da Gávea, a comer caviar, a fazer acontecer. Mas, como vieram lá de cima, começam a olhar com simpatia os irmãos favelados de ontem. Começam a ver que há possibilidade de se fazer uma ponte entre lá e cá, e desencarnam e voltam para a Rocinha. E os de lá desencarnam e voltam para os palácios da beira do mar. E vai se criando uma onda de simpatia. Aquele que era do Pepino, que nasceu na Rocinha e que agora voltou, já sente uma enorme simpatia pela gente do morro. Já dá emprego em suas casas, em seus apartamentos para a gente de lá, que antes não dava. Já vê os meninos não como delinquentes juvenis, mas como meninos que não têm educação. Começa a aparecer artistas plásticos que vão para a favela dar aula de graça para os meninos. É porque eles já viveram lá. Começa a aparecer teatrólogos que sobem a favela e armam um grupo de teatro para os meninos e meninas de lá, porque eles já sabem o quanto dói. Começa a aparecer lá em cima aqueles que são guarda-costas dos doutores lá de baixo, porque eles também vieram de lá. E dessa forma, dizia Chico Xavier, Deus não usa de violência, vai caldeando. Uns de lá nascem cá, outros daqui nascem lá, e nós vamos experimentando o gostinho daqui e o gostinho de lá. Quando estamos cá embaixo, temos vontade de melhorar as condições lá de cima. Quando estamos lá em cima, temos vontade de abraçar aqueles lá de baixo. E dessa forma se estabelece a fraternidade universal entre o universo da Rocinha e o universo de São Conrado. Dessa alusão de Chico Xavier, ele queria ensinar-nos como é que Deus age. No Brasil, grande número dos que aqui estamos, e no início da pátria era bem pior. Temos referências curiosas. O Brasil é o melhor país do mundo, mas as nossas referências são a Europa. O que a gente quer curtir aqui no melhor país do mundo são as coisas francesas, as coisas inglesas, porque nós viemos de lá. Quando estávamos lá, todo mundo que vivia aqui era tupiniquim. Aí nós viemos para cá,
e agora nos ofendemos quando a turma de lá diz que aqui só tem tupiniquim. De repente renascemos lá e passamos a olhar com simpatia o terceiro mundo, da selva amazônica. E depois voltamos para cá e vamos nessas idas e vindas, marchas e contramarchas, aprendendo. No Brasil, colônia, as melhores famílias mandavam seus filhos para estudar na França. As melhores famílias se vestiam com tecidos da França, falavam francês e tocavam pianos, que era a arte divina em Paris. Os melhores músicos estavam lá e na Áustria. E dessa forma, as tradições brasileiras se situavam em torno das questões da França. Até a doutrina espírita que chegou aqui foi bem aceita aqui, porque veio da França. E os espíritos fizeram-na surgir em Paris, porque Paris era a cidade-luz, a meca da intelectualidade. O que acontecesse de importante no mundo tinha que ser em Paris. Se não fosse, não seria tão importante. Então a doutrina nasce lá, para ser catapultada para toda parte do mundo, que absorvia tudo quanto nascesse em Paris, inclusive as loucuras. Muito mais, uma doutrina formidável como o Espiritismo ficou no Brasil, a princípio, por meio daqueles que liam francês. Não podiam ser os pobres, eram os nobres, aqueles que vieram de lá. E depois da Segunda Guerra, o eixo do mundo passou a ser os Estados Unidos da América do Norte. Mas viajamos aos States, trazemos de lá eletroeletrônicos, tudo que é prático está nos Estados Unidos, mas a alma vibra com a Torre Eiffel, a alma canta com o notável Pigalle, a alma se agita ao pensarmos na substituição da guarda de Buckingham. É dessa forma que aqueles que vivem lá um dia estiveram aqui e vão voltar, e aqueles que estamos aqui estivemos lá e voltaremos, caldeando-nos. E agora encontramos tanta gente estrangeira que adora o Brasil de carteirinha, e tantos brasileiros que têm horror do Brasil estão nas primeiras experiências de deixar o bem bom de lá para criarem o bem bom aqui. E é dessa forma que as coisas se vão situando. Problemas sociais em toda parte os há, porque disse Jesus: na terra só tereis aflições. E por que na terra só teremos aflições? Porque isto aqui é um mundo de provas e expiações. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, no item 920, se seria possível nós experimentarmos na terra a máxima felicidade, a felicidade total. E o espírito da humanidade, o espírito guia do mundo, responde que não, porque a terra é um mundo de provas e expiações. No entanto, complementa, nós podemos ser na terra tão felizes quanto a terra nos pode permitir. É desse modo que verificamos diante dos problemas sociais que muita gente os tem porque os alimenta. Já poderia deixar de tê-los, porque a terra nos oferece ensejo. Quantos são os indivíduos que esmolam? E aí nós, que estudamos na doutrina espírita, que sempre que possível deveremos transformar a esmola em salário, quando chega o esmoler, nós lhe perguntamos: você quer limpar o jardim para que eu lhe pague? E o indivíduo: pois é, quer dizer, e vai embora. Não, ele não quer trabalhar, ele quer ajuda. Chega uma senhora empencada de meninos, que agora está em moda, até se aluga menino para pedir. E a gente diz assim: tá bem, mas você pode passar essa trouxa de roupas, lavar esse tanque, essa pia de louças, e depois eu lhe pago.
Ah, mas para mim é muito difícil. E vai saindo de fininho. Então, dirá Chico Xavier, há muitas ocasiões em que não há falta de trabalho. É que a gente escolhe o trabalho que quer fazer. E o que a gente quer fazer nem sempre tem para todo mundo. Tenho amigos do Rio de Janeiro que terminaram seus cursos de psicologia na PUC do Rio, que terminaram seus cursos de engenharia na UFRJ, na nossa universidade, a Federal Fluminense, e resolveram seguir aos Estados Unidos para ganhar a vida, pensando que fossem chegar lá e trabalhar como psicólogos e engenheiros. 2 psicólogos amigos hoje são excelentes cozinheiros em Nova York. Eles agora estudam os conflitos dos chuchus, as tormentas das salsichas, os complexos de Édipo das macarronadas. Nunca mais mexeram com psicologia. Mas no Brasil, psicólogo mexer com cozinha. Outros engenheiros são doorman. Em inglês é lindo, em português é porteiro. O que é que você faz? Perguntei a vários deles. Aqui nos Estados Unidos eu sou doorman. E traduzindo ao pé da letra é bom porteiro. Mas dizer aqui em São Paulo que o indivíduo é porteiro é a maior humilhação para quem não tem hábitos de trabalhar. Mas nos Estados Unidos é tão chique ser doorman. Outras são babysitter. Aqui é babá. Mas aqui é tão feio ser babá. Mas nos States é tão chique ser babysitter. Então nós começamos a ver que Chico tinha razão. É que nós não aceitamos qualquer trabalho. Não dignificamos o trabalho. Aqui, as classes médias, que são as mais tolas, não permitem que seus filhos trabalhem antes que se formem. O que é que o vizinho vai dizer enquanto o rico deixa seu filho trabalhar? Vai para a firma, vai para a fábrica, vai para aqui, ajuda o pai, vai para a agência. Mas a classe média não, porque vive de aparências. Então, os pais têm infarto trabalhando para manter rapazes e moças tomando Coca-Cola nos campos universitários, jogando xadrez nos campos universitários e estudando às vezes. Porque o que é que a sociedade vai dizer se meu filho estiver trabalhando de frentista durante as férias? Nos Estados Unidos é assim. Os estudantes vão trabalhar nas férias para ganhar a vida, para não dependerem dos pais. E aqui, entre nós, é tão chique depender dos pais. É glória para os pais. Ah, casei minha filha, nunca precisou trabalhar. Que pobreza. Meu filho se formou sem precisar trabalhar. Que tristeza. Então, quantos problemas sociais nascem da nossa imperícia diante da vida. Não é problema de Deus, é problema nosso. Porque Jesus disse assim: meu Pai trabalha incessantemente, eu trabalho também. E se nós pararmos para ver o que é que Deus faz, remexe a terra, alimenta os vermes, quanto acende as estrelas. Faz as coisas mais simples, cavoca a terra na erosão da chuva, joga as sementes ao vento, no fenômeno da polinização, e faz com que o carro de Apolo incendeie o céu com a tocha do sol, dia após dia. Quem pode o máximo, pode o mínimo. Então, se Deus o faz, a classe média não faz. Então, quantos problemas por causa disto. Quando vimos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, há alguns anos poucos, as pessoas sendo trucidadas nas ruas por causa do tênis que acendia, para lhe furtarem
aqueles calçados. Começamos a pensar por que razão? Que paranoia é essa de matar-se uma pessoa para lhe roubar os tênis? É que aquela época, quando surgiu entre Rio e São Paulo os tênis luminosos, cada par custava mais caro do que o salário mínimo de um trabalhador aqui, no tempo da grotesca inflação. Vender um par de tênis pela metade do preço já correspondia a metade de um salário mínimo. Quem tinha recursos para andar montado em um salário mínimo, na cabeça dos mais frágeis, era alguém que estava retirando deles. E o crime se estabelece. Os criminosos da superfluidade, aqueles que gastam innecessariamente, diríamos à luz da mais perfeita sociologia, cada um tem direito de se dependurar de joias, de usar o mais caro, o mais rico. Mas quando o fazemos num mundo de miseráveis, é deles que nós estamos tirando. Podemos usar as coisas boas sem negar a mão àquele que precisa. Quantos dizem e diziam: eu fumo com o meu dinheiro, mas quando a gente tira 100 milímetros king size de tabaco e queima, eu estou queimando o leite de centenas de crianças, estou secando o seio, as mamás de incontável número de mães, estou fechando escolas para um número enorme de crianças, estou negando hospital para uma infinidade de criaturas, porque eu estou queimando o dinheiro que eu podia aplicar na melhora social. Quantos problemas têm que ser vistos por vários ângulos. Estamos acompanhando o problema do desemprego em todo o mundo, não é uma realidade do Brasil, em todo o mundo. E as criaturas gritam, os sindicatos gritam, nós todos gritamos, porque queremos trabalho, precisamos trabalhar. Mas, lembramos Chico Xavier, nós queremos fazer aquilo, não outra coisa. Então, queremos que ao chegarmos na agência bancária, sejamos atendidos em 5 segundos. Então o banqueiro compra o computador. Mas como o trabalho que o computador faz em 5 segundos, o funcionário faz em 5 horas, ele manda os funcionários embora. Mas nós não queremos que mande o funcionário embora, mas queremos a máquina que nos atende em 5 segundos. Então, o que é que nós queremos? Há que se ter bom senso. Precisamos de uma vida mais ágil. Temos que agilizar-nos. Autoridades europeias e norte-americanas ligadas ao mercado de trabalho asseveram que nos próximos 30 anos a população dos Estados Unidos da América do Norte não terá uma única profissão desde a juventude até a aposentadoria. Eles estabelecem que ao longo de uma vida média do indivíduo em torno de 60 anos, a criatura no período útil de trabalho deverá ter no mínimo 10 profissões diferentes para sobreviver. Mas quando nós pensamos, isto é um absurdo, isto é uma loucura, isto é contra os pobres, isso é a favor dos pobres, porque quem tem agilidade para fazer qualquer coisa são os pobres. Então, a classe média baixa é que tem essa cabeça formidável. O indivíduo tanto é carpinteiro, quanto é pedreiro, quanto é mecânico. É ele que ajeita a casa, é ele que constrói a casa, é ele que arruma a instalação elétrica. É claro que algumas vezes pega fogo, mas é ele que faz. Então, para nós, isto não é problema, porque isto, exatamente na década de 70, o notável doutor Jean-Pierre Changé, a mais
pós-graduada autoridade em assuntos de inteligência da França. Professor do Collège de France em Paris, a mais respeitável instituição de formação de médicos que se conhece na França. Dr. Changé, materialista emérito, escreve uma obra formidável que ele intitulou O Homem Neuronal, porque diz Dr. Changé que todas as nossas realizações, quanto às nossas pulsões emocionais, estão calcadas nos neurônios. Nossa atividade intelectual, ou nossa atividade emocional, artística, nossa sensibilidade, existem por causa dos neurônios. E ao escrever a sua obra, ele determina que o ser humano é o animal de mais difícil evolução dentre os animais. Todos os outros têm uma infância rápida. Alguns já nascem correndo, caminhando, se alimentando. Mas o ser humano tem uma infância longuíssima. Enquanto um irracional, um cachorro, um cão de 1 mês de idade já é uma graça dentro de casa e corre, faz e acontece. Uma criança com 1 mês de idade só chora e põe para fora. 1 mês de idade. 5 anos de idade, os pais têm que estar atrás para ver se ele vai pôr o dedo na tomada, se ele vai cair da janela, se ele vai fazer. Um animal com 5 anos já está envelhecendo. E a partir daí, ele estabelece as dificuldades do ser humano. Mas chega um ponto que ele diz que o indivíduo não tem, como se pensava até então, uma inteligência. Os testes vocacionais que ele torpedeia já ficaram em segundo plano. Fulano nasceu para ser isso, segundo ele, e sua equipe é uma inverdade. Neurologicamente é uma inverdade. Ele estabelece que nós dispomos de várias inteligências. Um excelente cibernético será capaz de confeccionar um computador perfeito, mas quando chega em casa é incapaz de fazer o trabalho que a cozinheira fez. Se tiver que estrelar um ovo, ele joga a casca na gordura e a gema fora. Então aquela mulher tem um outro tipo de inteligência que ele não tem, e ele que ela não detém. E aí saímos da cozinha, saímos da oficina de cibernética e olhamos um jogador de futebol, a sua habilidade, a sua destreza, a sua visão, seu domínio de campo. E o engenheiro eletrônico não tem, e a cozinheira não tem, com raríssimas exceções. Dr. Changé estabelece que nós temos uma inteligência espacial e descreve o que será a inteligência espacial. Nós chegarmos num ambiente e nos certificarmos do que há ali. Se chegássemos neste salão com a inteligência espacial desenvolvida, não precisaríamos perguntar a ninguém onde é a porta de saída, bastaria ler. Não precisaríamos perguntar a ninguém onde é o balcão, bastaria olhar. Então a inteligência espacial faz com que nós chegamos no lugar e tomemos pé do que existe. Sabemos onde são as toaletes, sabemos onde são as portas de emergência, sabemos, sem perguntar a ninguém. Olhamos ao chegar na estação rodoviária e sabemos onde é o guichê da empresa tal, da empresa qual, sem precisar perguntar a ninguém, basta olhar e ler. E deixamos para perguntar aquilo que depois de investigar não tenhamos encontrado. Entre nós é tudo diferente. No tocante à inteligência espacial, a gente entra na rodoviária de cabeça baixa e pergunta para o guarda: moço, onde é que a gente pega o ônibus? Aí o guarda diz: ali. Chegamos na Praça da Catedral, com aquele relógio gigantesco, a gente chega para o passante e perguntamos: que horas tem? E Dr. Changé nos diz que nós não nos desenvolvemos por causa da preguiça mental. Nós temos uma preguiça endógena, que ele chama
preguiça mental, que assola tanto a ricos quanto a pobres. É uma doença do ser humano. Mas ele nos diz que nós também temos uma inteligência matemática. Chegaríamos neste ambiente, olharíamos tantas fileiras na frente, avaliaríamos quantas fileiras no sentido longitudinal e diríamos: aqui existem 700 cadeiras. Olharíamos um pedreiro analfabeto que vai construir um muro de nossa casa e nós lhe perguntamos: quantos tijolos eu tenho que comprar? Ele, que não sabe fazer conta, pergunta: qual é a altura que o senhor quer? Qual é a largura disto aqui? E depois diz: me compre 3.000 tijolos. Deve sobrar um ou faltar 2? Ele foi em cima, multiplica os tijolos. Inteligência matemática. Aqueles comerciantes de pouca cultura acadêmica, mas que nós não os passamos para trás nem na morte. Compramos 350 gramas disto, 175 gramas daquilo. Eles vão pesando e pondo do lado. De repente eles fazem a conta e nós, escolarizados, vamos para a maquininha. Eles não erraram 1 centavo. Fizeram de memória, de cabeça, a conta que a gente leva tempo para fazer. Pegamos um menino de rua que vende amendoim, que vende pipoca, que vende isso, que vende aquilo no meio dos carros, com as notinhas entre os dedos. Lhe damos uma nota alta para ele cobrar um pacote de amendoim. Covardia, é claro. É só para ele dizer: não, fica. Mas ele não diz. Nos dá o troco perfeitamente. E a notável pesquisadora Emília Ferreiro estabelece que esses meninos aprendem de uma forma diferente dos nossos. Nossas crianças de escola têm que ir para o papel, têm que anotar, têm que ir para a maquininha. E os meninos de rua, de cabeça. Inteligência matemática, diz Dr. Changer. Olhamos isto aqui, avaliamos ordem de grandeza, a altura, o comprimento, a largura, e dizemos: aqui tem o volume tal. Inteligência matemática. Mas diz o notável Dr. Changer que também nós temos uma inteligência corporal, que muita gente não tem. É muito comum a gente notar a falta da inteligência corporal no adolescente, porque seus membros vão crescendo sem que ele se dê conta. E se ele vai apanhar o refrigerante em cima da mesa, ele já derrubou a concha em cima da outra panela, ele já jogou refrigerante no prato de alguém. E quando a mãe grita, essa calma que as mães têm com as adolescentes, ele deixa cair o que está na mão, porque ele não tem o controle das dimensões do seu corpo. E dá canelada na beira da cama, nos móveis, arrebenta tudo, dá com a cabeça, porque ele ainda não se acostumou com o fato de ter crescido. Ele não tem conscientizada a dimensão correta do seu corpo. Então vemos gente dentre nós que vai passar por uma calçada onde tem carros parados sobre a calçada, e restou um espacinho entre o carro e a parede, e a pessoa diz: eu passo. Quem tem inteligência corporal encolhe a barriga e vai de lado e passa rápido. Mas aqueles que acham que passam, mas não tem noção do corpo, ao chegar do outro lado ficou um bife da barriga, o botão da roupa, porque foi se agarrando na maçaneta do carro. Ai, quando chega do outro lado está estropiado. Pensava que passava, como não tinha inteligência corporal. Essa inteligência corporal que tem os bailarinos. Eles sabem a dimensão do corpo, sabem o quanto devem girar. E quando querem girar, se utilizam de um princípio da física. Cerram os braços colados ao corpo e giram em torno de si mesmos. E quando querem parar, fazem como os aviões, que aumentam as asas, abrindo seus braços. Artisticamente, quem está vendo não sabe que eles sabem que abrindo os braços, aumentam o atrito com o ar, e eles começam a parar. Inteligência corporal. Então, Dr. Changer nos fala das diversas inteligências que são necessárias ao ser humano e que nos fazem progredir, resolvendo diversos problemas humanos.
a notável psicóloga francesa, diretora do Instituto de Prevenção à Velhice de Paris, aproveitou-se dos estudos de Jean-Pierre Changé e fez uma pesquisa, hoje publicada em livros, já em língua portuguesa. Ela veio de observar que o que faculta a nossa velhice precoce é a monoideia. Nós trabalhamos a vida inteira numa coisa só mexemos naquela região de lobos cerebrais, de neurônios, e não em outras. Então, envelhecemos precocemente. Chegou ela à conclusão de que quanto mais versatilidade nós tivermos, menos envelheceremos. Dr. Changé houvera dito no seu livro que a humanidade, os homens mais geniais da Terra, não chegaram a usar completamente 10% da capacidade cerebral, os mais geniais. A massa humana está entre 0,5 e 3,5 de utilização. Então nós entendemos por que das guerras, por que da miséria, por que do egoísmo, porque não usamos o cérebro. E Jesus Cristo nos disse: vós sois deuses, o que eu faço, o fareis, mas ainda demora um pouco. Doutora Monique Leponsin, a notável psicóloga francesa, reuniu um grupo de profissionais de áreas variadas e fez com que, por exemplo, o matemático fosse estudar música, o músico fosse aprender a fazer poesia, o professor de educação física viesse aprender matemática, e fez essas trocas durante um período, enquanto o outro grupo se manteve fazendo o que sempre fazia. E ela chegou à conclusão, através dos experimentos, que o primeiro grupo de alternâncias envelheceu muitíssimo menos, porque aplicou várias possibilidades neuronais, porque trabalhou com diversos neurônios, impondo o amadurecimento de zonas que estavam amortecidas antes. É graças a isto que as pesquisas da atualidade, esses são estudos dos últimos 20 anos, estão apontando para os estudos norte-americanos de que nós precisaremos desenvolver as diversas habilidades e que nos próximos 30 anos lá, e se vai acontecer lá, não tenhamos dúvida, vai ocorrer aqui. A criatura, ao longo de sua vida profissional, terá diversas profissões, fazendo com que ele envelheça menos. Não obstante hoje isto pareça uma tormenta, pude observar, estudando essas coisas, fazendo minhas ilações, porque é que os espíritas operosos na doutrina não morrem fácil. Não morrem fácil. Cada qual de nós tem a sua profissão, não importa qual seja. O fato é que no trabalho espírita há momentos em que nós somos professores. Preparamos, estudamos para ensinar, para dar palestra, para desenvolver estudos, seminários. Nossa atuação cerebral, neuronal, é a atuação de professor. Eu tenho que saber como é que eu vou dizer, que palavras eu vou usar, como é que eu vou fazer, que técnicas eu vou aplicar. Eu sou professor, mas depois da palestra eu vou ouvir os sofrimentos alheios, as dores alheias, os problemas alheios. Eu sou psicólogo, mas depois disso eu vou subir a favela, eu vou entrar no gueto, eu vou subir o morro. Eu sou assistente social. Então, depois eu estou na creche, atendendo a criança, limpando a criança. Eu estou no asilo de velhos, atendendo aos velhos. Eu sou enfermeiro. Desse modo, desenvolvemos habilidades tais que vão nos preservando. Há 30 anos ou mais, diversas pessoas afirmam que Chico Xavier está morrendo. Elas já morreram e Chico está aí. Ótimo da Silva. Encontramos tantos espiritistas. A gente pergunta: e fulano de tal? Já desencarnou? Não, está lá no centro. Ele agora já não viaja mais, ela agora já não viaja mais, mas está trabalhando.
octogenário. Nosso Chico já está com 86. Dona Ivone Pereira desencarnou com 86. Encontramos nosso Divaldo Franco, que teria desencarnado aos 27, já está nos 65. Ótimo! Cada vez que a gente vê Divaldo, ele grita mais, ele se move mais. Não há continente que ele ainda não haja pisado. Cada dia, eu digo, baiano, nós ainda vamos morrer de paralisia infantil, se Deus quiser. É uma beleza o trabalho espírita, é uma bênção. E quando os nossos irmãos que dizem, vocês são fanáticos, trabalham demais, eu vou para Caldas Quentes, água de Lindóia, água de Vichy, morre tudo de infarto, parada cardíaca, estão todos com reumatismo, que entra na água quente e sai da água fria, enquanto a nossa turma está aí firme. Quantos problemas humanos nós conseguiríamos resolver se entendêssemos que não estamos na terra por diletantismo, que a nossa viagem pelo mundo não é uma viagem turística. Aqui nós podemos ser tão felizes quanto a terra permite. Diante da guerra do desemprego, vamos desenvolver habilidades. Se houver chance de eu trabalhar naquilo que eu sei fazer melhor, que eu vou trabalhar. Mas enquanto não surge, eu terei que desenvolver habilidades, acordando neurônios que ainda estão adormecidos, pensando nas várias inteligências que possuímos. Há pessoas que dizem, eu nunca pensei que eu tivesse tino para comerciante. Bastou ficar sem emprego, comecei a fazer torta para vender para as amigas, para quem já conhecia e gostava dos meus doces. Hoje eu tenho uma firma. E a gente pergunta, e quer voltar para a profissão? Deus me livre. Outro recentemente me disse em minha cidade, chorou quando o banco o pôs na rua, queria se matar. Eu digo, por que você quer se matar? Como é que eu vou criar 3 filhos, manter uma mulher sem emprego? Eu digo, você está sem emprego, por que quer? Vende seu carro, vende as joias e faça uma coisa melhor. E ele disse, mas o que é que eu faço? Eu digo, já é problema seu, porque agora é o desafio da sua vida. E ele parou de chorar. Levou semanas vivendo do que tinha recebido. E antes que acabasse, ele resolveu vender o carro que tinha, juntar com as reservas e comprou uma van, que agora está na moda no Brasil inteiro. E em 20 dias que ele estava levando gente para cima e para baixo, ele faturou mais do que num mês de trabalho no banco. Telefonei ele e lhe disse, mano velho, estou sabendo que tem uma vaga no banco X, não me fale nisto. Pelo amor de Deus, o bancário morreu, eu agora sou taximan. Eu digo, se a moda pega, eu como sou mesmo um bobo man, não tem jeito. Ele está feliz da vida. Em 20 dias, a esposa passou a amá-lo de novo. Ele agora é o melhor marido do mundo, porque quando eles vão ficando sem dinheiro, tem esposa que já vão também o amor diminuindo. Ela passou a amar de novo. Benzinho pra lá, chuchu pra cá. Quando ele estava desempregado, Antônio Carlos. Mas agora que ele está na van, benzinho, chuchu, desenvolvendo habilidades. Encontramos na terra, dentre as diversas tormentas sociais, o problema da saúde pública, o problema da saúde. Nós todos sabemos que neste momento ciclópico do nosso país, se tivermos que contar com a saúde pública, vamos desencarnar. Mas nem por isto cuidamos melhor da saúde que temos. Fazemos de tudo para vir a necessitar da saúde pública, porque quem fuma não deixa de fumar de jeito nenhum. Pode ouvir espírito, doutrinar espírito, fazer palestra, ouvir palestra, mas o miserável do veneno fumarento não abre mão. E justifica. Me acalma tanto. Quem
fuma morre, quem não fuma também morre. E eu perguntei a um amigo espiritual: é verdade isso? Ele disse: depende, meu filho. Quem fuma morre, quem não fuma também morre. Eu já não sei o que eu vou dizer aos meus irmãos espíritos. Eles me respondem isto. Eu disse: mas continue dizendo. Porque quem não fuma só desencarna. Quem fuma é que morre. A morte moral. Porque o vício não é do corpo, não é dos pulmões, é do psiquismo. E depois que o sujeito sai do corpo, não tem paz, porque continua com a vontade de fumar. Então começam a obsidiar os fumantes encarnados, transformando-os em piteiras vivas. Então o tabagista, quer queira ou não, quer seja médium ou presidente do centro, é um obsidiado. Não tem dúvida. O alcoólatra, a mesma coisa. Vai buscar os alcoólatras encarnados. E no meio espírita a turma diz: não, eu não sou alcoólatra, eu só bebo socialmente. São alcoólatras sociais, mas são alcoólatras, cada qual com a sua porcentagem de obsessão. Mas eu só bebo nos fins de semana. Mas o fato é que ele não pode passar o final de semana sem beber. E a Organização Mundial de Saúde os classifica como alcoólatra de fim de semana. Então, é importante que nós verifiquemos que Deus nos deu o corpo perfeito. Já nascemos com os achaques da encarnação passada, e nesta criamos outro. Resolvemos fazer regimes de beleza e paramos de comer o que presta. E aí é uma folhinha de alface de manhã, um copo d'água ao meio-dia, o regime do sol, o regime mexicano, aquela sopa desgraçada que ninguém suporta, para emagrecer, sem exame médico, sem exame de sangue, sem nenhum controle, e os órgãos vão se fragilizando. Às vezes a gente emagrece, e quando já está no ponto, vem uma fome infeliz, e a gente engorda mais do que antes. Quem é magro enlouquece para engordar, come mais do que traça, posta fém, toma isto, toma aquilo, toma as coisas. E quem é gordo quer emagrecer. Meu Deus, o importante é a saúde. Se o magro tem saúde, já não é magro, é elegante. Se o gordo tem saúde, já não é gordo, é fofo. Então nós aprendemos a superar problemas amando-nos, respeitando-nos. Quem é alto tem complexo por causa dos apelidos que recebe. Espanador da lua, como é que está em cima? E quem é baixo usa salto, luz 15, 16, 23, e tem problema de coluna porque está pisando fora da normalidade. E vamos nos escangalhando por causa das vaidades humanas, sem nunca estarmos felizes, dependendo do atendimento médico que está precário e do qual a gente não precisaria se alimentasse corretamente, se não ingerisse tóxicos, se alimentasse dignamente, se vivesse sem ódios, se vivesse sem cólera. Porque o ódio, a cólera, a inveja descarregam adrenalina desnecessariamente sobre o nosso organismo, na corrente sanguínea, e começamos a ter o maquinário orgânico em processo de desequilíbrio. Se nós aprendermos a nos amar, precisaremos menos da saúde pública, dos médicos de fora, porque estaremos conduzindo a saúde interna. A saúde mental ajuda a saúde exterior, sem sombra de dúvidas. É importante então que pensemos que aqueles que renasceram para resgatar podem ter os melhores médicos do mundo. Quando chega a hora do resgate, aí está a atriz e modelo recentemente. Quem tem que sofrer, no seu momento sofre. Aí está o episódio do Senna, que tinha recursos para levar à sua cabeceira todos os médicos melhores do mundo,
Não houve tempo, não houve necessidade, porque cada um cava a vida que quer levar. Aí estão incontáveis homens e mulheres ricos. Quando chega a sua hora de sofrer, eles sofrem com médicos ou sem médicos. Aí está João Paulo II. Na hora do resgate, não importa o título humano, a posição social, o indivíduo resgata com saúde pública ou sem saúde pública. O Brasil é porque é Brasil. Nos Estados Unidos é porque pouca gente tem acesso à saúde se não pagar muito caro. E ficamos daqui imaginando que lá seja melhor. E o povo brasileiro vem tratar de dentes no Brasil, porque sai mais barato pagar a passagem aérea para tratar-se aqui do que pagar lá o que eles vão cobrar. Se nós nos amássemos mais, este seria um problema eliminado. Então notamos o problema da pobreza, o problema da riqueza, o problema do desemprego, o problema da autoinsatisfação. Quando nós estamos de mal conosco, nada presta, nada serve, nada adianta. Então o melhor é o que recomendou Jesus: amai ao próximo como vos amais a vós mesmos. Porque ao nos amarmos, nos respeitamos. Ao nos respeitarmos, não ingerimos drogas de nenhuma espécie, sob nenhuma justificativa. Ao nos amarmos, preservaremos os mananciais, as árvores, os animais. E os estudos ecológicos não terão necessidade de existir. Não adianta fazer campanha de fora para dentro, para que nós amemos o mico-leão dourado, o boto rosa, se as nossas crianças estão morrendo no meio das ruas. O elemento mais importante do ecossistema terrestre está abandonado. Então, quem é que vai cuidar do mico-leão ou do boto rosa se está descuidado em si mesmo? Se se acha abandonado em si próprio, quem é que vai cuidar das seringueiras se não conseguiu jogar uma semente de tomate no próprio quintal para comer na hora da fome, o fruto daí decorrente? Como fazer as pessoas respeitarem de fora para dentro o que elas não aprenderam a sentir de dentro para fora? Quando queremos ser felizes e não ter felicidade, começamos a crescer de dentro para fora. E a partir daí, eu cuido da minha cidade, eu cuido do meu bairro, como cuido da minha casa. Quem gosta de viver numa casa limpa, higiênica, terá pavor de ver seu bairro sujo. Mas nós vemos mães e pais com o menino que desenrola o sorvete e joga o papel no chão. Nós vemos o tabagista que joga ali onde ele está e pisa em cima e fica ali, escarram ali. Então, são criaturas subdesenvolvidas em si mesmas. Mas é um mundo em que nós merecemos estar. Os problemas sociais do mundo não serão resolvidos por nenhum governos, só por nós. Quando nós conseguirmos o autogoverno, saberemos escolher os nossos representantes. Então seremos nós que resolveremos. Por enquanto elegemos os nossos representantes, não por sua dignidade, mas pelo que eles vão nos dar pessoalmente. Não, ele vai me transferir para onde eu quero. Ele vai arranjar um emprego para o meu filho. Não, ele vai dar a bola do time, a camiseta do time. Não, ele vai botar a luz na nossa rua, não importa que o resto da cidade fique às escuras. Ele vai dar para nós. Quando chegará o dia em que não olharemos se ele é nosso parente, se ele é nosso amigo, olharemos quem é o homem, quem é a mulher, para entregar-lhe o nosso voto como nosso representante. Então, o nosso Congresso Nacional, as nossas câmaras legislativas, nossas câmaras de todos os tipos estão cheias de nós, representantes nossos. Eles fazem exatamente o que nós faríamos se estivéssemos lá.
Então, o problema não é de Deus de fato, é nosso. E porque é nosso, teremos nós que resolvê-los. O tempo avançar. Segundo os místicos, os espiritualistas de todos os tempos, estamos nos acercando da era de Aquários. Estamos nos aproximando desses tempos em que os amores serão verdadeiros, as amizades incorruptíveis. Será a recrudescência de uma nova arte, uma nova renascença ética tomará conta do mundo. E nós, se por aqui voltarmos, nesse período, encontraremos um mundo renovado na era de Aquários. Os espiritistas, como os espiritualistas de um modo geral, decantamos a chegada do terceiro milênio, imaginando que a 0 hora do dia 1º de janeiro do ano 2001, já nos abraçaremos e beijaremos pelas ruas, o mundo melhor. Já não haverá corrupção, já não haverá crimes, misérias, fome, quanto engano. Faltam 5 anos, um pouco menos, e estamos descuidados do fim do 2º milênio. Mas o terceiro será a continuação do 2º. Não há interrupção, há sequência. Se não educarmos a criança hoje, daqui a 5, 6 anos, elas serão trombadinhas eletrônicos, nos assaltarão pelo computador. E nós estamos sonhando com o terceiro milênio, esquecendo de dar conta do 2º que termina. As crianças abandonadas, os jovens abandonados, mergulhando na droga e na prostituição, os adultos se abandonando, cada qual se dando o direito de achar cada mês uma alma gêmea, que acaba sendo uma alma gemida, porque a criatura está insatisfeita consigo mesma e fica imaginando que é por causa dos outros. E então, como esperar um terceiro milênio de felicidade se estamos semeando no final do 2º infelicidade? Quantos casais casados há 3 décadas, 4 décadas, como conhecemos, já não aguentam andar sozinhos? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu digo, vá lá, tente, mas já não conseguem, porque a felicidade que eles estão sonhando é essa libertinagem dos sentidos atualmente em voga. Não é esse estado de plenitude interior. Como lembrou Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. E como o céu é paz, é plenitude, é completude, o inferno é exatamente o oposto. Enquanto o reino dos céus é o nirvana indiano, o inferno interior, a agitação é o samsara das perturbações, problemas humanos. O Espiritismo aponta, são problemas do ser humano, do homem, do indivíduo. Isto levou o notável Gandhi a dizer que se um único homem alcançar a mais expressiva dimensão do amor, isso só será suficiente para aplacar-se o ódio de milhões. Porque esse homem que ama imprimirá sobre a sociedade as consequências do seu amor. O homem que ama é o homem que entende. E se ele entende, ele é indulgente. Se ele é indulgente, ele perdoa. Se ele perdoa, não há guerras. O homem que ama é o homem que atenta para o seu semelhante. Se ele atenta para o seu semelhante, ele vê a necessidade dele. Se vê a necessidade dele, sai para ajudar. E se sai para ajudar, lá se foi a fome.
Lá se foi o nudismo, por falta de vestimenta. Lá se foi a miséria. O indivíduo que ama aplaca o ódio da revolta, porque sabe explicar. Repete a informação quantas vezes se fizer necessária, sem se agastar. O indivíduo que ama é a representação de Jesus na terra. O que levou Joana de Ângeles a dizer ao médium Divaldo Franco que depois de Jesus, a maior expressão de amor que a terra conheceu foi Francisco de Assis. Um homem que amou. E porque amou, entendeu a covardia do Papa, como entendeu as necessidades dos pobres. Não deixou de falar ao Papa, não deixou de atender aos pobres, sem agastar-se com os pobres que cansam, que atormentam, que cobram, sem deixar de entender o Papa, amarrado aos preconceitos que o puseram no trono. Francisco é o protótipo do homem novo da era nova do terceiro milênio, que representa junto a nós Jesus Cristo. Cada qual de nós começará a pensar nos problemas humanos que nos cercam, nos problemas sociais nos quais nos achamos entrosados. Mas se antes nós dizíamos, isto é problema do governo, agora sabemos que na nossa rua o governo é a gente. No nosso bairro as autoridades somos nós. E começaremos a agir. Se eu esperar que o governo constituído olhe o pobre, o desnudo, o enfermo que está caído à minha porta, ele vai morrer, sem que o governo veja. Mas se o governo é meu representante nas esferas do poder, eu sou o verdadeiro governo, porque fui eu que o coloquei, sou eu que poderei retirá-lo. Então, por que não socorrer? Por que não atender? Lembramo-nos do bom samaritano narrado por Jesus. Lembremo-nos da dama da caridade do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremo-nos de Francisco de Assis, de Luísa de Marilac, de Vicente de Paulo, de tantas almas notáveis que trabalharam os problemas sociais. Lembremo-nos de Madre Teresa de Calcutá, quando chegou a Calcutá e viu que as crianças eram analfabetas, e ela era professora. Ela tinha o conhecimento, mas faltava escola, faltava a casa para a escola, faltavam os bancos para a escola, faltavam os cadernos para a escola, faltavam os lápis para a escola, mas havia alunos para aprender. Ela não se deu por vencida, porque queria resolver um problema, o do analfabetismo. Quebrou galhos de árvores, deu uma acha de madeira a cada menino e ensinou-os a escrever no chão e apagar com os pés. Escrever de novo, apagar com os pés. Alfabetizou as crianças de Calcutá, sem escola, sem material didático, sem prédio, sem dinheiro. Mas ela queria, as crianças queriam. Deus deu ramo de árvores e deu chão duro. Foi ali que ela alfabetizou as crianças. Dizer hoje a alguém num bairro pobre essa história é ouvir uma brutal e sonora gargalhada. Nós queremos alfabetizar os adultos, mas eu quero uma escola, eu quero com ar-condicionado, eu quero coisas. E Paulo dizia, a caridade não é invejosa, a caridade não precisa ter para fazer, ela faz porque ama o suficiente para fazer. Onde quer que esteja, viajando por este Brasil de Deus, encontrei no interior da Amazônia um grupo espírita, dirigido por um homem velho, de uma das cidades nordestinas, que havia se embrenhado ali, havia mais de 50 anos. Era naquela época octogenário. O único livro que ele tinha da doutrina espírita
já que aprender espiritismo na sua cidade natal, e ao sair de lá levou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele só tinha do capítulo 5º para trás. As outras partes, disse-me ele, perdera nas enchentes dos rios, nas mudanças que fizeram de um lugar para outro. As páginas que tinha estavam encebadas, carcomidas. Ele não sabia ler, mas de tanto que pedir a pessoas para ler para ele, ele tinha os textos de memória, mas não sabia onde é que os textos estavam escritos no livro. Eu estou vendo ele com o livro aberto no Bem-aventurados Aflitos e falando de outra coisa que consta do muitos chamados e poucos os escolhidos. E eu olhava para ele e ele lia de olhos fechados. Eu digo, deve ser médium vidente. Eu olhava para o livro, não estava escrito o que ele estava falando. Eu digo, meu Deus do céu, deve ser médium do Espírito Santo. E me dei conta, porque ele não falava com as palavras textuais, ele falava as ideias. Terminou e eu lhe perguntei, como é que o senhor lê? Isso eu não leio, meu filho. E eu me lembro, um grupo de pessoas à sua volta, estudando o espiritismo que ele falava. E aquele livro era o símbolo, era o documento de que ele era espírita. Quando ele abria a boca, o ar se embalsamava de verdade. Ele não estava falando de alguma coisa que ele lera no livro, ele estava falando de alguma coisa que ele vivia, que ele vivenciava. Terminou a leitura, era fim da tarde. Ele foi a um pequeno ambiente no fundo do casebre, de chão batido, de paredes de barro, apanhou algumas ervas, sacudiu-as numa tina d'água, macerou-a nas mãos, e noutra vasilha de água ele espremeu aquele sumo, e as pessoas tomaram as xicrinhas daquele remédio. E eu fiquei pensando que não ia sobrar para mim. Eu queria saber que gosto tinha aquilo, que sabor tinha aquilo. Até hoje eu não descobri, mas era o remédio que ele dava às pessoas. Mais tarde vinha saber que ali ele evangelizava as crianças do mesmo jeito, falando as coisas, conversando com as crianças. Não tinha nada escrito, não tinha pedagogia a não ser a da vivência, que para aquela região era tão importante. Não esperava que chegassem ali as federações, os espíritas intelectuais. Ele fazia o que sabia no meio de uma comunidade carente. Há 54 anos eu vivo aqui, meu filho. Já vi tudo o que você pode imaginar. Crianças picadas de serpentes, que o passe salvou da morte. Mulheres que vinham dar a luz na minha porta, sem que eu nunca tivesse feito parto. Sentia minhas mãos dormentes, e quando eu acordava, as crianças estavam com o umbigo cortado nos braços das mães. Eu entendi que eu fiquei médium, meu filho.